Campeonato Paulista ou Campeonato Carioca? Qual é mais forte, afinal de contas? É claro que este vídeo vem aqui a reboque desta declaração do treinador do Flamengo que venceu seu jogo de estreia no Campeonato Carioca e declarou que julga que o Campeonato do Rio de Janeiro seja o mais forte do Brasil, superando até mesmo o Campeonato Paulista, a quem ele reputava esse status anteriormente, mas agora não mais. E eu quero falar sobre isso, sob mais de uma perspectiva, tentando colocar a minha opinião sobre o assunto e tentando explicar para vocês o porquê dele dizer isso, apesar de parecer para alguns um absurdo no primeiro momento. Antes da gente entrar no assunto, só queria comentar com vocês aqui para vocês se inscreverem no canal, assim vocês podem receber mais conteúdo e vocês podem também deixar o like caso vocês gostem do vídeo, que assim vocês me ajudam bastante a continuar com esse trabalho. Certo? Agora entrando no cerne da nossa questão, afinal de contas, vocês têm alguma opinião sobre isso? Qual campeonato é mais forte dentre esses dois? E bem, para mim não parece haver sequer uma polêmica aqui. O Campeonato Paulista tende a ser considerado mais forte por diversas razões. Você pode defender isso de uma perspectiva histórica, pode defender isso de uma perspectiva no momento atual, levando em conta o status, a grandeza dos clubes que estão envolvidos em cada uma dessas competições. Mas sem entrarmos tanto nessa parte financeira, aliás, eu tenho falado muito de finanças aqui ultimamente, né? Vamos dar um pause nisso. Mas a questão é o seguinte, pessoal. Para a gente considerar o tamanho desses campeonatos, a gente tem que considerar, creio eu, quem está envolvido, né? Quem é que está disputando, afinal, essa parada aí? Se você me disser que só times horrorosos disputam o campeonato, dificilmente esse campeonato vai ser muito bom, né? Ao contrário, se você disser que só grandes equipes disputam o campeonato, provavelmente esse campeonato vai ser mais forte. Então vamos tentar analisar por essa linha no começo aqui. Olhando para o Rio de Janeiro, tem lá os 4 grandões, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. E olhando lá para São Paulo, tem Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Se a gente usar isso como referência e tentar analisar apenas pela quantidade de gigantes do futebol, a gente vai falar, bom, tem 4 para cada lado, então empatou. Aí você poderia fazer uma análise mais interpretativa de qual quarteto dentre esses dois seria o mais forte. Será que o quarteto de São Paulo é equivalente ao do Rio de Janeiro, ou será que é maior ou é menor? E aí a gente entra numa discussão que, obviamente, vai ganhar alguns contornos bairristas também em relação a isso, embora eu acho que dê sim para comparar. Dá para fazer essa discussão, mas não nesse vídeo. Agora, depois que a gente analisa esses 4 grandões, que em tese dariam aqui um empate entre esses dois campeonatos, a gente tem que ver o que sobra disso, né? Quais são os satélites que orbitam essas grandes estrelas do futebol. E aí a gente percebe que do ponto de vista quantitativo e qualitativo, o estado de São Paulo abriga muito mais equipes com mais tradição e mais capacidade financeira, mais prestígio no atual momento do futebol e em alguns casos até histórico do que o estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro a gente vai começar a falar dos times periféricos ali, do América, do Bangu, do Olaria. Já no estado de São Paulo, quando você fala dos times que ou não são da capital ou não fazem parte do quarteto, você começa a falar de Portuguesa, Guarani, Bragantino, Ponte Preta, Paulista, Santo André, São Caetano, que são equipes que em algum momento ali despontaram como campeões de algum título ou como protagonistas de campeonatos ou foram grandes celeiros de jogadores ali num passado recente, como o Guarani, né, tem um histórico excelente ali de formação de jogadores. E aí você percebe que olhando para esse aspecto histórico, tem uma rotatividade maior de protagonismo no estado de São Paulo. É muito mais comum aparecer um time paulista ali que de vez em quando, claro, não é que ele vira um gigante de uma hora para outra, mas de vez em quando aparece ali, incomoda os grandões, vence alguma coisa, elimina algum grandão. É muito mais fácil acontecer com esses representantes do que os do Campeonato Carioca. Mas aqui a gente está falando de um aspecto histórico, né? Quase de um todo aqui do futebol brasileiro. Mas e se a gente pegar o momento atual? Bom, o momento atual também reflete esse mesmo cenário. No Rio de Janeiro nós temos os 4 grandões disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. E salvo engano aqui, não sei se eu estou enganado, mas me parece que o Volta Redonda está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro e não me lembro de outra equipe do Rio de Janeiro que esteja rondando aí essas divisões nacionais do nosso futebol. Já no estado de São Paulo tem 3 grandões disputando a Série A, com a adição do Bragantino, com o apoio ali da parceria com a Red Bull, então acabam sendo 4 representantes na Série A, e tem o Santos, que é mais um gigante do futebol que está na Série B, pela circunstância do último rebaixamento. E junto dele na Série B tem mais 6 equipes paulistas disputando a 2ª divisão do futebol nacional. E na Série C, salvo engano, tem mais 2 ainda também. E estes mesmos representantes também disputam o Campeonato Paulista. Montam elencos mais fortes, montam elencos para disputar a temporada inteira. Aquele problema do calendário que a gente já mencionou aqui em outros momentos, né? Que os times que não têm divisão nacional acabam jogando só o estadual e ficam o resto do ano sem jogar mais nada. Essas equipes não, elas têm projetos mais estruturados, têm um poderio financeiro maior, também é verdade. Então tende a tornar o Campeonato Paulista o campeonato mais difícil de todos, porque é como se fosse um mini campeonato brasileiro, até pela duração também, né? Longo que é uma desgraça, são muitas rodadas, muitos pontos disputados, mas enfim, é uma escala menor de um campeonato brasileiro, enquanto para os demais estados essa mesma verdade não acaba se aplicando. Por isso eu discordo completamente dessa afirmação do Tite. Agora entra a segunda etapa aqui. Então por que ele fala uma coisa dessa? Será que ele acredita nisso?
Eu acho até que não é uma coisa que vem do fundo da alma, como eu falei, mas é aquela coisa extremamente política, fazendo um discurso sedoso, que acaricie os ouvidos do seu interlocutor. Quando você está falando com alguma pessoa de um determinado grupo, é óbvio que você vai modular o seu discurso para agradar aquele seu interesse, aquelas pessoas que estão te ouvindo. É evidente. Então, o Tite sendo treinador do Flamengo, não caberia a ele dizer o contrário disso. Chegar no Rio de Janeiro, né, embora o jogo tenha sido em Manaus, mas enfim, mas falar com o público do Rio de Janeiro dizendo, o campeonato daqui realmente é uma lástima, viu? Bom mesmo é o outro ali do estado do lado. Isso não faz nenhum sentido, ele perde prestígio, ele diminui o próprio trabalho. No caso de uma eventual conquista, se ele vence o campeonato, como é que ele vai comemorar? Ganhamos, eu quero falar, mas você falou que era uma porcaria, o que adianta ganhar? E o contrário também, né? Se ele perde, você chamou o campeonato de mais ou menos lá e nem isso você venceu. Então você só tende a aumentar a pressão para cima de si mesmo e desagradar o seu público. E isso é, do ponto de vista estratégico, horrível, né? Uma estratégia horrorosa de como lidar com a situação. Então é muito mais inteligente você valorizar o seu peixe, valorizar a sua praça, prestigiar a sua federação, no caso ali a Federação do Rio de Janeiro, e conseguir, portanto, estabelecer um bom diálogo com os torcedores do seu clube lá, Flamengo. Então é óbvio que ele não deveria dizer algo diferente disso, visando fazer ali um meio campo, ficar de bem com todo mundo e para valorizar o seu próprio trabalho. Como ele disse, como ele está começando, né, apesar de ter chegado no ano passado, mas como ele está começando um trabalho no Flamengo, para ele vai ser muito importante a eventualidade ali de um título carioca. Daria uma boa tranquilidade, mostraria serviço logo de cara, né? Então é claro que ele vai dar importância e tem que dar mesmo, né? Faz parte do serviço dele, ele tem que levar isso a sério. Agora, quanto ao conteúdo da declaração em si, por mais que ela seja estratégica, ela, creio eu, muito longe de ser condizente com a realidade, digamos assim. Certamente esse é um vídeo que vai despertar a fúria de muita gente. Eu sei que tem bastante gente que torce para times do Rio de Janeiro aqui no canal, mas eu realmente não consigo ver o Campeonato Carioca como o campeonato mais forte do Brasil. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês que acompanharam o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Eu vejo todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!